fiz esse tema lá para o Instagram do Preparatórios Militares, certo? Na obra Utopia, do inglês Thomas More, é exposta a realidade de um corpo social perfeito, sem conflitos e problemas. Percebe-se, então, que tal situação revelada pelo autor não é vivenciada odiernamente. Mudei o meu modelo. Lá no meu modelo tem assim, atualmente, né? Atualmente discute-se, o que eu fiz aqui? Mudei. Usei ele como gatilho, tá aqui, percebe-se então, mas mudei aqui, odiernamente, no que concerne ao abuso de autoridade praticado na sociedade, tá? Percebe-se então que tal situação revelada pelo autor não é vivenciada odiernamente, ou seja, no dia a dia, no que concerne ao abuso de autoridade praticado na sociedade. Essa situação conflituosa ocorre por dois motivos. E o motivo 2. Vamos lá ver quais foram. O silenciamento das vítimas e a negligência do governo acerca do tema. Detalhe, pessoal, não tinha texto motivador, foi só um tema solto. Então, eu tentei englobar dentro daqui dessa construção os principais pontos, né? E alguns pontos também concernentes, referentes à profissão de policiais. Outro detalhe, você abriu, falei de textos motivadores, não lembrei. Você abriu lá ali a parte do texto, da produção textual lá da prova, leu a proposta de redação, o que você vai fazer? Você vai começar uma chuva de ideias ali, se tiver um espaço no rascunho para isso. Vamos lá. Silenciamento das vítimas e a negligência do governo acerca do tema. Meus dois fatores aqui que eu escolhi. O silenciamento das vítimas sobre abuso de autoridade é pertinente? Aí a gente tem que se perguntar se os fatores que a gente está colocando são pertinentes. Ou seja, se eles têm a ver com a temática, se eu vou conseguir sustentar eles durante o texto, se eu vou conseguir defender eles durante o texto, a gente tem que... Se vai arrumar solução para a conclusão desse fator. Isso. Beleza, assim faz-se necessária a mitigação de tais fatores. Vamos lá. Nesse contexto, de acordo com o pedagogo Paulo Freire, gente, esse é um repertório sociocultural coringão, tá? Demais. Ele é tão curtinho. Ele é só isso aqui, ó. Na cultura do silêncio, as massas são mudas. Na cultura do silêncio, as massas são mudas. Nesse contexto conectivo, de acordo com o pedagogo Paulo Freire, quem que não sabe que Paulo Freire é pedagogo, né? Então, tem que botar pedagoga também? Tem que botar a profissão dele? É interessante. Se você colocar Paulo Freire, a gente já sabe quem é Paulo Freire, né? Mas o educador Paulo Freire, você não lembra o que ele é? O estudioso. Tá? Na cultura do silêncio, as massas são mudas. Dessa forma, observa-se que o silenciamento dessa parcela da população é um dos aspectos que corroboram a problemática, gente. Colaboram para a problemática. Tá? Fica mais corroboram, corroboram quer dizer confirma. E ok, mas colaboram para a problemática, fica mais ok ainda. Isso pode ser observado pelo fato de que, quando tais afetados calam-se, quem são esses afetados? A parcela da população que é silenciada, né? As vítimas, né? Oi? As vítimas, que a senhora falou lá no início. As vítimas. O problema não é visto nem discutido, permanecendo desse modo ainda mais difícil de ser combatido. É pertinente o que eu falei, gente? Me avaliem. Dessa forma, observa-se que o silenciamento dessa parcela da população afetada é um dos aspectos que colaboram para a problemática. Isso pode ser observado pelo fato de que, quando tais afetados calam-se, o problema não é visto nem discutido. Eu falei que na cultura do silêncio as massas são mudas. Paulo Freire fala isso, eu usei isso lá no meu primeiro período. Aí eu falo que o silenciamento dessa parcela da população afetada é um dos aspectos que colaboram para a problemática. E que isso pode ser observado pelo fato de que, quando tais afetados calam-se,
eu tento comprovar o que eu falei, ó. Eu falo aqui, ó. Dessa forma, observa-se que o silenciamento dessa parcela da população afetada é um dos aspectos que colaboram para a problemática. Aí eu tento provar. Aí eu tento provar. Às vezes eu tô saindo, gente, para aceitar pessoas, viu? Não sei se aparece aí para vocês. Aparece. Eu tento provar. Isso pode ser observado pelo fato de que, quando tais afetados calam-se, o problema não é visto nem discutido, permanecendo, desse modo, ainda mais difícil de ser combatido. Um exemplo disso são os inúmeros subordinados que suportam em silêncio situações constrangedoras por medo de serem demitidos ou rebaixados. Tá pertinente, sim ou não? Tá perfeito. Tem sentido? Tem. Tem um sentido coerente para vocês isso aí? Tem sim. Olha, vale ressaltar aí agora de outra forma. Ressalta-se. Ressalta-se então. Tem um entãozinho aqui, né, que deu o fluxo, o fluir. Ressalta-se, então, a importância de que as pessoas que estão em posição de subordinação, em qualquer situação, olha, eu não tinha texto motivador, então eu tentei ser genérica. Passem a conhecer os seus direitos para que não mais se calem diante desse cenário deletério. Ficou bonito? Ficou bom, professor. Muito bonito. Não, quero saber se ficou bonito. Ficou lindo, professor. Ficou perfeito, apaixonado. Obrigada. Vamos lá. Ademais, olha o meu ademais. Ademais, deve-se explicitar que a negligência do Estado... Vamos lá. Segundo fator. De onde eu tirei isso? Tá aqui, ó. Os dois fatores. O silenciamento das vítimas e a negligência do governo acerca do tema. Vamos lá. Segundo fator. Ademais, deve-se explicitar que a negligência do Estado é um outro aspecto que se soma, tá, gente? Então, aqui o soma-se foi errado mesmo. Que se soma ao primeiro no engajamento desse imbróglio. A minha frase tá igual a do modelo. Nesse ínterim. Pessoal, vamos conversar sobre nesse ínterim. Alguém sabe o que quer dizer nesse ínterim? Nesse contexto, né? Não necessariamente. Assim, ao pé da letra, ele quer dizer isso aqui no texto, mas ao pé da letra ele quer dizer nesse meio tempo, nesse intervalo de tempo, tá? Então, olha só, tem corretores que concordam com o uso de nesse ínterim no texto. Sim, eu sou uma deles, porque esse texto ele não é o formal, do formal, não. Nesse ínterim é usado, sim, nesses textos dissertativos como valendo para nesse contexto, nesse viés, certo? No mesmo sentido. Mas tem corretores mais formais que cortam, como tem corretores que cortam o através, que é preferível que você use o por meio de, por intermédio, certo? Então, eu comecei, uma corretora minha cortou um texto de uma aluna sobre que ela usou assim e que eu uso também. E aí eu fiquei atenta ao fato de que tem corretores que cortam. Então, vamos mudar o nesse ínterim. Vamos usar os que são mais aceitos nesse contexto, nesse viés, nesse sentido, de acordo com Zygmunt Bauman, ou somente Bauman. Se você tiver muita dificuldade de escrever Zygmunt, as instituições zumbis são aquelas que existem na teoria, mas não cumprem a sua funcionalidade. Logo, observa-se que tal noção é vivenciada. Lembra que lá no meu texto Coringa, meu texto gatilho, eu vou chamar ele de texto gatilho. No meu texto gatilho tem duas opções, né? Observa-se que tal noção não é vivenciada e tem a opção, observa-se que tal noção é vivenciada. Então, eu tenho que concordar aqui com o Zygmunt Bauman. Observa-se que tal noção é vivenciada quando o governo não pune devidamente os casos de abuso de autoridade que
muitas vezes chegam ao limite da barbárie, como a ocorrida com George Floyd durante uma abordagem policial em maio de 2020, levando-o à morte.